Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em João, capítulo 1, os versículos 45 e 46, que dizem assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Queridos, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, porque muitas vezes nós desprezamos a forma como o Senhor age na nossa vida. Muitas vezes nós desprezamos as bênçãos do Senhor na nossa vida inicialmente. Sabe, às vezes a gente não consegue reconhecer uma bênção assim de cara. Natanael aqui estava prestes a conhecer Jesus, o Salvador da humanidade, o Cristo a quem eles tanto esperaram. Só que quando Filipe olha para ele e fala assim: olha, chegou, é ele, é o Cristo, é Jesus, Nazareno, filho de José. Sabe, ele nem se empolga, Natanael nem se empolga. Ele só olha para Filipe e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes Deus olha para nós e fala assim: esse aqui é o emprego no qual eu vou te prosperar. Você vai começar por aqui. E aí você olha e você despreza aquilo, você despreza aquele pequeno começo. E a Bíblia é bem enfática em nos dizer: não despreze os pequenos começos. Por quê, queridos? Porque as coisas na nossa vida, elas começam pequeno. A gente começa de baixo. E com o passar do tempo, a gente vai escalando. Só que a gente já quer a coisa boa, a coisa feita na nossa mão. Sabe, a mesma coisa de eu falar assim: eu quero uma casa, e não querer começar pelo terreno. Eu olhar o terreno e ficar desprezando aquilo, sabe? Ah, não, mas esse terreno aqui tá cheio de mato. Mas esse terreno aqui tá cheio de espinho. Mas esse terreno aqui é cheio de barranco. Ai, que vai ter que aterrar. Ai, que vai ter que tirar a terra. Sabe, a gente fica desprezando aquilo. E talvez era através daquilo que Deus ia fazer uma grande obra na nossa vida. Só que a gente despreza os pequenos começos. A gente tem preconceito com certas coisas, sabe? Às vezes a gente tá assim: Deus, me prospera, me prospera. Enquanto a gente tá esperando algo grande cair na nossa mão, tem gente que tá vendendo água no sinaleiro e crescendo. Sabe, começa vendendo uma água, depois tá vendendo uma trufa, depois coloca para vender uns docinhos, depois tá vendendo fatia de bolo, depois começa a fazer em casa e entregar por delivery. Quando vê não dá conta das entregas, abre um espaço maior, começa a contratar funcionário. São pessoas que sabem valorizar os pequenos começos e Deus se agrada disso. Então agora Natanael olha para ele e fala assim: será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sabe, ele nem tinha visto Jesus ainda. Ele nem tinha conversado com Jesus ainda. Sabe qual história que isso me lembra? A história de Naamã. Naamã era um homem muito importante. Sabe, cuidava ali do exército, tal, aquela coisa. Só que ele foi acometido por uma doença, pela lepra.
E naquela época não tinha cura. E aí, pior, era transmissível, era altamente contagioso. Então o que acontecia? Aquele homem vivia assombrado por aquela doença. O que ele faz? Eu preciso de uma solução. Se médico não ajuda nem nada, ele foi procurar o profeta. Ele falou assim, eu preciso de alguém que me ajuda. E a escrava lá da casa dele falou, olha, tem um profeta lá na minha terra, que se ele orar por você, o negócio acontece. Se você for lá e ele te mandar fazer alguma coisa e você obedecer, eu tenho certeza que você vai ficar sarado dessa lepra. E ele resolve dar atenção à escrava dele. Aí ele pega alguns homens ali de sua confiança para ir junto com ele. E ele vai para terra ali de Israel, né, para poder procurar o profeta. Quando chega lá, o profeta fala, olha, é só você dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Quando Naamã escuta isso, ele fica louco. Ele sai dali achando ruim. Você pode falar assim, ai Melody, mas achando ruim porque era só 7 mergulhos para ele ficar totalmente curado. Sabe o que estava incomodando ele? Que o rio era sujo. Sabe, desprezando a bênção de Deus na vida dele, desprezando a instrução do profeta, porque ele não queria mergulhar no rio sujo, porque ele não queria descer um pouquinho, se humilhar um pouquinho. Ele falava consigo mesmo e com aqueles homens, nossa, mas tanto rio limpo por aqui, e esse homem vai mandar eu mergulhar logo no Rio Jordão? Mas agora os amigos ali que estavam com ele olha para ele e diz assim, Naamã, deixa a gente te perguntar uma coisa. Se ele tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil, você ia fazer, não ia? Aí ele, sim. Aí eles falaram assim, pois é, ele só te pediu para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E agora Naamã pensa bem e fala assim, não, eu vou lá. E ele mergulha. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, ele já levantou do rio com a sua pele totalmente limpa. Só que imagina se aquele homem não tivesse ido lá mergulhar. Imagina se ele tivesse continuado desprezando a instrução só porque não era aquilo que ele queria ouvir. Só porque ele estava com preconceito com o rio sujo. Ele ia continuar doente para o resto da vida. Então nós precisamos parar de julgar a forma como Deus age na nossa vida. Porque em vez de obedecer aquilo que Deus está falando, em vez de valorizar aquilo que Deus está fazendo, a gente quer achar que sabe mais do que Ele. A gente tá igual Natanael. Nossa, mas isso, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe, você idealiza o seu esposo, a sua esposa a vida inteira. E aí talvez Deus já colocou no seu coração, é tal pessoa que eu separei para você. E você tá relutando, nossa, mas ele? Nossa, mas ela? Não tinha alguém mais bonito? Não tinha alguém mais desenvolto que falasse melhor? Sabe, eu já ouvi testemunhos assim. Existem testemunhos assim, de pessoas que sentiram no coração que era para estar com outra, mas ficou com o pé atrás, porque a pessoa não tinha tanta desenvoltura, porque a pessoa não falava tão bem, talvez era tímido. E Deus fez uma grande obra, e Deus abençoou o casamento muito, porque a gente não pode desprezar aquilo que Deus pede pra gente fazer. Deus pode te colocar na menor empresa da sua cidade. Se Ele tiver o propósito de te exaltar ali, Ele vai te abençoar ali. Deus pode colocar na sua vida uma pessoa que até parece que não combina tanto com você,
Sabe, até parece que não era muito aquilo que você queria, mas se realmente no seu coração você sente que aquilo é a coisa certa a se fazer, faça, porque você não tem noção de como Deus pode pegar água e transformar em vinho. Essa a palavra, é da água para o vinho. Natanael estava achando que não podia vir nada de bom de Nazaré. Mas Filipe já tinha provado, ele falou, vem e vê. E a palavra vai continuar dizendo, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Então, queridos, faço uma ideia. Depois, que eles saíram dali, Filipe deve ter falado para ele. Ê, Natanael, hein? Queimou a língua. Eu te falei que era ele e você desprezou por ser de Nazaré. Mas tá aí. O milagre de Deus na nossa vida, o Cristo, veio de onde a gente menos esperava. E o Espírito Santo ministra isso nos nossos corações também. Que a gente pode estar esperando o milagre vir de um lugar. A gente pode estar esperando o milagre vir de uma pessoa. Mas Deus pode usar uma pessoa totalmente diferente na nossa vida. Deus pode usar um meio para agir totalmente diferente na nossa vida. E vai ser perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então pare de menosprezar o seu cenário. Pare de menosprezar a origem da sua bênção. Não importa se vai vir de onde você menos espera. Não importa se está vindo de um lugar que você não dá nada por, de uma pessoa que você não dá nada por. Não despreze os pequenos começos. Não despreze, porque pode ser através desse pequeno começo que Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida. A empresa é pequena? Não despreza, porque todo mundo que é grande, um dia teve que começar pequeno. A pessoa não é lá aquelas coisas, não despreza, porque Deus usa pessoas pequenas, pessoas que são desprezadas, para fazer grandes pregadores. O Senhor pega pastor de ovelha, que está lá no meio do campo, e coloca uma coroa na cabeça e fala assim, esse aqui para mim é rei. Então não despreze, não despreze. Eu não sei quais são o leque de possibilidades na sua vida hoje que talvez você esteja desprezando. Não sei se é no âmbito físico, no âmbito emocional, no âmbito espiritual, mas não despreze. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Jesus, por nunca desistir de nós. Obrigada, Pai, pela Tua graça que nos cobre, pela Tua misericórdia, Pai, que nos cerca todos os dias. Hoje nós queremos Te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós agimos como Naamã, por todas as vezes, Pai, que nós agimos aqui como Natanael no início. A gente olha o cenário e a gente fala assim, mas como pode vir alguma coisa boa desse lugar? Como pode vir alguma coisa boa dessa pessoa? Ou então, nossa, mas por que Deus quer agir desse jeito na minha vida? Por que Deus quer que eu me humilho tanto para Ele poder me abençoar, para Ele poder me curar? Muitas vezes, Pai, é desse jeito que a gente fala, é desse jeito que a gente pensa. Mas que hoje, Pai, o nosso coração seja limpo de todo orgulho. Se o Senhor nos pedir, meu Deus, para mergulhar num rio em que a gente não estava muito afim, que a gente mergulhe com fé.
Se o Senhor nos disser, Pai, que a nossa bênção vai vir de um lugar que a gente não estava esperando, que a gente aceite com humildade. Se o Senhor nos disser, Pai, que nós seremos abençoados através de uma pessoa que a gente achava desprezível, que a gente coloque o nosso preconceito de lado e aceite de bom grado aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que a gente possa entender, meu Pai, que não é a gente que sabe, não é a gente que manda, não é a gente que pode, mas é o Senhor que sabe, manda e pode, Pai. O Senhor faz do jeito que quer, na hora que quiser nas nossas vidas. Não importa, Pai, se existe alguém dizendo que nós estamos atrasados, o Teu tempo é perfeito. Não importa, Pai, se existe alguém nos julgando porque nós estamos começando pequeno, é o Senhor que dá o crescimento. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos alegrarmos com todas as pequenas coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Porque é através de uma pequena semente, Pai, que nascem as maiores árvores. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!